Oi, tudo bem? Sou Leandro Maia, palestrante, graduado em Ciências Sociais, e esse vídeo vai falar sobre... Bom, antes de eu falar sobre o tema do vídeo, tem a vinheta do canal. A palavra política tem origem no vocábulo grego politeia. Esta palavra era usada para se referir aos assuntos associados à polis, cidade-estado, e à vida em comunidade. Sendo assim, podemos afirmar que a política está diretamente relacionada à vida em sociedade, no sentido de fazer com que cada indivíduo expresse suas diferenças e conflitos sem que isso seja transformado em uma desordem social. De certa forma, a política surgiu para garantir a estabilidade social. O agente máximo que garante essa estabilidade é o Estado, por meio do poder político. Em sua obra O Príncipe, Maquiavel afirmou que o que move a política é a luta pela conquista e manutenção do poder. Os fins deveriam justificar os meios, isto é, para a finalidade da ordem, soberania e bem-estar social, o Estado poderia usar a força de forma legítima. Agora eu vou falar sobre a política como convivência, A política, para Aristóteles, começa na família e continua na sociedade. Somente um eremita, aquele que foge do convívio social, consegue escapar da política, que acontece no ato de existir em conjunto. Política é o nome que se dá para a capacidade do ser humano de criar diretrizes com o objetivo de organizar seu modo de vida. Política é a atividade desempenhada pelo cidadão quando exerce seus direitos em assuntos públicos, através da sua opinião e do seu voto. Onde estejam duas ou mais pessoas, haverá necessidade de regras de convivência, limites de ação e deveres. A política busca um consenso para a convivência pacífica em comunidade. É necessária porque vivemos em sociedade e porque nem todos os seus membros pensam do mesmo modo. Os membros de uma mesma sociedade podem fazer política quando desejam melhorias na sociedade civil. Atualmente, nas democracias ocidentais, os cidadãos podem participar da política através de associações, sindicatos, partidos, protestos e mesmo individualmente. Vemos então que a política vai muito além do que um partido político, profissionais e instituições. Hoje, a política deve ser construída com a participação de todos. Ciência política é uma área do pensamento destinada a estudar os modelos de organização e funcionamento estatal. Numa conceituação moderna, política é a ciência moral normativa do governo da sociedade civil. Outros a definem como conhecimento ou estudo das relações de regularidade e concordância dos fatos com os motivos que inspiram as lutas em torno do poder do Estado e entre os Estados. Bom, isso aqui foi rapidamente alguns pontos principais das definições de política. E como foi possível perceber, a partir do momento que duas pessoas se comunicam, interagem de qualquer forma, elas vão fazer ali uma relação política, seja numa conversa para o entendimento sobre algum assunto, ou seja na decisão sobre quem vai fazer isto ou quem vai fazer aquilo. Então, por isso que, segundo Aristóteles também, como foi dito aqui, ele fala que a política começa na família. É um exemplo mais básico. Então, para aquelas pessoas que ainda hoje falam que não gostam de política, odeiam política, não querem nem saber de política, e muitas dessas nem fazem o uso do seu direito do voto, abrem mão disso, elas estão fazendo política todo dia. Quando acorda de manhã, se ela convive com alguém na sua casa, qualquer comunicação, quem está no banheiro, daqui a pouco eu vou, alguém quer água, apaga a luz para mim fazendo um favor, quem não tomou café ainda,
qualquer coisa desse tipo é uma ação política, tá? E, consequentemente, quando ela sai de casa, está no ponto do ônibus, faz sinal, cumprimenta o motorista, chega no trabalho, cumprimenta as pessoas, senta na sua mesa, vai ao banheiro, enfim, confirma, ó, já deu meu horário, posso ir embora? Tudo isso é política. Na escola, na igreja, quando se decide quem vai comandar aquela ação, quem vai dar aula, tá? Quem vai ficar com a responsabilidade para limpar aqui o ambiente depois da festa, quem vai comprar a carne para o churrasco, tudo isso é política. A diferença é que ainda vivemos num estado, né, no caso do Brasil, que você ainda tem o direito do voto. Claro, está como obrigação, e eu entendo por que é colocado como obrigação e não como algo, como que fala? Aleatório, não. Como opcional, né? Cada pessoa vota se quiser. Né? No caso é facultativo, é a palavra que eu estava tentando encontrar. Eu entendo porque é colocado como obrigatório, porque se fosse facultativo no Brasil, eu entendo que seria muito mais complicado. Porque as pessoas que votariam seriam uma pequena parcela, e muitas dessas são aquelas que vendem seu voto ou votam para atender a interesses, não do coletivo, mas de determinados grupos específicos, né? Seja pelo uso da força ou pelo uso econômico, né? Então, por isso que eu entendo que a necessidade do voto obrigatório no Brasil, tá? Então, vou finalizando por aqui. Futuramente eu vou trazer mais vídeos explicando melhor alguns conceitos da política. Por exemplo, é muito interessante explicar sobre cada sistema de governo, que eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas, né? Então, futuramente, em breve, você acompanha aqui meu canal e você vai ver que eu vou fazer vídeos explicando sobre essas formas de governo. Por exemplo, aristocracia, autoritarismo, ditadura, fascismo, socialismo, comunismo, porque há muita dúvida e principalmente muitas notícias falsas que circulam, fazendo com que as pessoas acreditem em coisas que não são reais, tá? E geralmente, quase sempre, as pessoas que criam e que espalham esse tipo de mensagem têm seus próprios interesses, né? Eu vou dar um exemplo aqui bem prático sobre essa questão aqui da definição de nação. E por conta disso, acredito que o Brasil talvez não possa ser considerado uma nação. Porque se a palavra nação, em sua origem, no seu conceito, né, está ligado à identidade e é um agrupamento ou organização de sociedade que tem os mesmos costumes, características, idioma e cultura, e portanto possui uma tradição histórica, o Brasil, considerando o tempo de colonização e de história, o Brasil, por ser tão grande, ter sido colonizado por vários povos de países diferentes e acabaram trazendo idiomas diferentes, né? Então, por conta desses detalhes, o Brasil ser tão grande, chega a ter vários fusos horários, né? Lá do sul até o norte, o Brasil chega a ter vários fusos horários diferentes, tem sotaques diferentes, sim, mas no caso não se fala de sotaque, mas tem a colonização de países diferentes e que acabam tendo, claro, falam português, né? Mas trouxeram de seus países a sua linguagem, seu idioma, que entre si eles continuam falando. Por exemplo, nós temos no Brasil, por exemplo, no sul, temos uma parte que foi colonizada, ou que vieram, né, imigrantes, por exemplo, alemães, né? E o Brasil também foi colonizado não só por portugueses, mas também teve aqui, chegaram muitos italianos, espanhóis, temos uma comunidade japonesa muito grande. Então, o Brasil tem essa mistura de cultura, porque de norte a sul do Brasil, nós temos tradições diferentes, de comida, de dança, religiões. O Brasil é uma mistura, não é um país que tem uma única religião, ainda que a maioria possa ser considerada cristã, mas mesmo dentro daquele grupo que é considerado cristão, nós temos o católico e o evangélico, tá? Então nós temos culturas muito diversas que vieram junto com os colonizadores e vieram junto com os escravizados africanos, e trouxeram também parte da sua cultura, tanto na questão alimentar, na questão de dança. Então, talvez, eu acredito que o Brasil não possa ser considerado uma nação. Eu acho que, fazendo aqui uma comparação bem mais popular e interessante,
Por exemplo, a torcida do Flamengo é considerada, né, ela própria se denomina como uma nação. E faz sentido, porque todos torcem pelo mesmo time, pelo mesmo clube. Então acho que é mais ou menos por aí. E acabam tendo um comportamento mais homogêneo. Por exemplo, um estádio quando está cheio assistindo o jogo do Flamengo, toda a torcida canta junto, em coro, uma mesma música. Então acho que, para simplificar, eu acho que fica bem interessante, né? Então é isso, é uma das explicações aqui, mais de forma mais simples, né, mais acessível, para facilitar a compreensão de alguns termos ou de alguns conceitos, né? Por exemplo, sobre a questão dos três poderes, por que é muito interessante, embora uma estrutura bem complexa, são muitos detalhes, né? Mas acho que se você se interessa, ou pelo menos chega à seguinte conclusão: eu preciso saber mais sobre isso, né? Para que eu tenha argumentos em qualquer discussão ou debate e para que eu possa fazer minhas escolhas da melhor maneira possível. Por que é importante ter no Brasil a questão dos três poderes? Porque caso o presidente se exceda, né, nas suas ações, nós temos o Congresso Nacional, que pode vetar alguma ação do presidente, né, que pode votar ali. Nós temos o Tribunal Superior, no caso o Poder Judiciário, que é o terceiro poder. Se caso alguma ação do presidente, estou falando em nível nacional, mas isso serve também para as esferas estadual e municipal. Mas para dar esse exemplo, em nível federal, caso o presidente se exceda em algum decreto, né, em alguma ação, nós temos o Congresso, que pode votar ali para derrubar alguma coisa que o presidente tenha feito, assinado. E caso algum dos dois poderes tenha infringido a lei, a Constituição, temos o Judiciário para julgar. Então é o chamado contrapeso. Quando o poder se excede, vai além do seu limite ou comete algum equívoco, temos os dois outros poderes que interagem para poder fazer uma revisão daquilo que foi feito para voltar atrás. Porque se nós tivéssemos só o presidente com poder absoluto, ele poderia tomar algumas atitudes que poderiam prejudicar a uma grande parte da população, né, vários grupos, e isso não seria legal, tá? Seria como agir em favor de alguns grupos em detrimento, em prejuízo de outros. E aí tem o Congresso e o Supremo Tribunal para poder fazer uma verificação e, de repente, poder derrubar, né? Então isso acontece muito. Só que muitos termos desses são falados no dia a dia, pelo noticiário, mas não há uma explicação para o cidadão comum sobre aquilo. Então eu vejo a necessidade de explicar, tá? Então é isso, às vezes o Congresso aprova uma lei e o presidente veta. Não, ele não gostou, não aprovou. Aí o Congresso pode se reunir, votar e derruba o veto do presidente. Então acontece muito isso. Significa que isso garante que tudo seja feito da melhor maneira, para benefício da maior parte da população? Não significa uma garantia disso. Mas, ao menos, tem uma possibilidade de que não haja muito excesso. Então, por isso que é importante a gente fazer as escolhas. Se a gente acha que no Congresso tem ali deputados e senadores que não estão, de fato, representando os interesses da maioria da população ou dos grupos que precisam mais, né, do auxílio ou de algum tipo de medida do governo, que a gente que tem que votar melhor, escolher aqueles que representam melhor a nossa classe, a classe da qual nós fazemos parte, tá? Seja classe, no caso, falando de categoria, né, profissional, ou de classe social, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer as escolhas. Votar com a mesma responsabilidade e dando a mesma responsabilidade, o mesmo peso ao voto para vereador, como para prefeito, também votando com a mesma seriedade e responsabilidade para deputado estadual e governador, e não votando dando mais importância ao senador e ao deputado federal e presidente, mas considerando que todos são importantes. Porque antes de sermos governados por um presidente, quem que está mais próximo da população, do cidadão comum? Quem está mais próximo de você, da sua casa? É o prefeito, é a Câmara dos Vereadores, estão mais próximos da gente. E em segundo lugar, como se fosse subir um degrau, temos o governador e a Assembleia Legislativa, que é onde estão os deputados estaduais, que votam as leis estaduais e que fiscalizam o governador. E aí, no terceiro patamar, nós temos os deputados federais e senadores, que representam interesses dos estados
e da população de cada estado e o governo federal, com o presidente, os ministros e também o Supremo Tribunal. E nas esferas estaduais nós temos também o judiciário, né? Então essa divisão possibilita com que haja, vamos supor, menos injustiças, né? E que isso também não possibilite que apenas alguns grupos sociais sejam beneficiados por ações, por leis, por decretos e por movimentos, tanto vindo do presidente quanto do Congresso, e assim sucessivamente. Então é isso. Eu vou finalizando por aqui. Sei que ainda tem muita coisa para se falar, para esmiuçar os detalhes, mas aí eu vou falar em futuros vídeos. Deixa seu comentário, sugestão, crítica e pergunta alguma coisa que você não entendeu, que eu falei muito rápido, ou se você quiser mais detalhes sobre algum dos pontos que foi falado aqui no vídeo, e aí futuramente eu vou fazer outros vídeos, tá? Então é isso, te agradeço por sua audiência, peço para você deixar aí o seu like, peço para você compartilhar o vídeo nas suas redes sociais, e se você ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição e clica naquele sininho das notificações para você ser avisado ou avisada toda vez que sair um novo vídeo ou tiver uma live aqui no canal. Então é isso, te agradeço mais uma vez aí, espero que você tenha gostado e sempre vou procurar aqui fazer um pouco melhor a cada dia para melhorar o conteúdo para você, tá bom? Então é isso, até mais, se cuida e até o próximo vídeo.